O programa Face do Poder entrevista o médico ortopedista Luiz Henrique Mandetta. Ex-deputado federal por 2 mandatos, ex-ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro e um dos líderes mais destacados do antigo DEM, que após a fusão com o PSL passa a ser o União Brasil. Como ministro da Saúde, foi o principal protagonista na defesa de vacinas para imunizar a população contra a Covid, além do conhecimento dos problemas sociais e econômicos que o país enfrenta. Mandetta é um intransigente defensor do Sistema Único de Saúde, o SUS, articulador político, habilidoso e um personagem que não teme os poderosos de plantão. Ministro Dr. Henrique Mandetta, seja bem-vindo ao Face do Poder do Hoje News. Obrigado Edna, obrigado Silvestre. É sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer falar com Goiás, com Brasília, com o nosso Centro-Oeste. Eu estou aqui em Mato Grosso do Sul, pertinho, a gente sabe da luta da nossa sociedade, da luta desse povo brasileiro por dias melhores. Prazer falar com vocês. Doutor Henrique, como ministro da Saúde, o senhor percorreu o país e pôde constatar as grandes distorções sociais que separam os brasileiros. É possível reorganizar o Estado e diminuir o fosso de miséria que a cada dia aumenta? Olha, esse fosso de miséria, ele tem um nascedouro comum em todos os estados da população e ele tem na sua raiz, desde o início da colonização do Brasil, uma força que o alimenta. É a falta de uma decisão política do país, da sociedade brasileira, de fazer um movimento radical pela educação. Nós não vamos quitar essa dívida social, não vamos diminuir esse fosso social sem uma decisão coletiva de educação, para que as oportunidades possam ser dadas de uma maneira mais igualitária. Quando você pega um país como o Brasil, que coloca as crianças e os adolescentes em escolas meio período, das 7 às 11, ou aqueles que estudam à tarde, ou aqueles que estudam à noite, você praticamente sacrifica essa geração que não tem nas suas casas suporte para dar o segundo turno da educação. Eu me lembro que nos anos 70, 80, quando eu era criança, adolescente, a minha mãe era uma dona de casa. A minha mãe é professora e ela pegava os pontos, pegava a matéria e repassava. As mulheres e os homens saíram para trabalhar. O mercado fez com esse fenômeno, essa realidade das crianças ficarem praticamente sozinhas. As escolas, quando você coloca, principalmente nós que somos aqui de um estado rural, quando você pega uma criança da zona rural que tem que sair de uma fazenda às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, sem se alimentar, chegar numa escola às 7h30 para começar uma aula e às 11 horas da manhã você voltar essa criança para uma... ela não chega a ficar 3 horas no ambiente de escola. Depois ela fica completamente sem suporte nessas áreas rurais. E na área urbana, elas ficam completamente sem suporte do seu núcleo familiar. Isso nós estamos abrindo mão de dar para essas crianças instrução, de dar para elas esporte, de estar num ambiente seguro, de estar num ambiente em que você acrescenta e vai dando as armas para que ela possa lugar. Tem muita gente, muito governante que fala assim, não, mas fazer essa decisão pela educação demora, é um projeto de longo prazo. É um engano. Se você começa a fazer num ciclo de governo, se você começa a radicalizar pela educação em período integral, com essas crianças em atividade escolar das
8 horas da manhã, 4 horas, 5 horas da tarde, garantindo 3 refeições, você ganha nutrição, você ganha esporte, você ganha cidadania, você ganha instrução, você ganha tempo, socialização, e essas crianças teriam a capacidade de competir com os filhos da classe média alta que estão em colégios particulares, depois eles vão para aula particular de inglês, depois eles vão para aula de esporte, depois eles vão para aula de reforço. Então, esse nível, esse fosso só aumenta. Ele só se alimenta desta decisão equivocada do país de não radicalizar pela educação. Os exemplos são vários no mundo. Todos os países que tiveram grandes crises, países bombardeados como o Japão, a própria Coreia, que foi dividida no meio, agora, mais recentemente, o Vietnã. Eu estava vendo o índice dos nossos 10% dos nossos melhores alunos equivalem em conhecimento aos 10% piores do Vietnã. Nós estamos entregando crianças no 3º ano do ensino fundamental sem alfabetizar ainda. Quer dizer, se ela não vai mais reconstruir a vida escolar dela. Essa decisão ela tem que passar tomando como foco o professor, o magistério e as famílias. E vai ter que ser feito esse momento. Esse é o elemento chave para construir essa nação. Enquanto se faz isso, nós temos um estoque de pessoas que ficaram à mercê das oportunidades e que vão precisar durante muito tempo do auxílio, do apoio, mas se nós não estancarmos o fosso, a origem dessa diferença social, ela só vai aumentar numa sociedade que está indo para pós-industrial, que está indo para a inclusão digital, que está indo para a revolução tecnológica. Nós não temos uma proposta de nação para a gente enxergar os nossos filhos, netos, bisnetos, tendo um país de oportunidade. Essa classe média alta, quando ela estuda, ela está chegando na hora de entrar no mercado, ela está indo embora do Brasil. É um recorde de fuga de cérebros e nós estamos ficando com um país com essas diferenças que vão terminar numa grande massa de país desindustrializado, fora de corrida tecnológica, e vivendo muito mais de passado e de produtos primários. Essa decisão é a decisão chave para um país que quer sair desse atoleiro de uma maneira sustentável. Mas vamos ter que fazer o dever de casa. A inflação está altíssima, o gasto público perdeu-se o controle, por isso explodiu o preço da carne, explodiu o preço do óleo, o preço do arroz, as pessoas estão com dificuldade para se alimentar, a energia elétrica, por conta da crise hídrica, é uma crise hídrica, nós não temos nada a ver com isso. Temos sim, isso faz parte da mudança climática, isso faz parte de uma proteção maior dos nossos mananciais. Eu me orgulho muito de ter discutido com o governador aí de Goiás um dos maiores projetos brasileiros de revitalização, e a Bacia do Araguaia hoje, que foi completamente machucada no passado, e hoje olha o trabalho que está dando. Ele é feito por 2 estados, pelo Mato Grosso e por Goiás, para poder garantir a vida do Araguaia e dos mananciais, dos pequenos rios que descem para o Araguaia. Isso vai ter que ser feito em praticamente todas as bacias. O São Francisco sofre, a bacia do Paraná, aqui, que no meu estado, aqui na divisa com o Paraná e com São Paulo, sofre enormemente. Regiões históricas de alagamento, como o Pantanal, já não enchem mais. Então, isso daí a gente vai pagar na conta de energia elétrica. Num país que tem um potencial elétrico de energia limpa absurdo, principalmente no Nordeste brasileiro, vai ser o grande exportador de energia para o Brasil, vai ser uma região rica, tanto em solar quanto a eólica. Então, são todas elas ações que elas vão fazer parte de um conjunto de ações que a gente chama de plano de reparação ou recuperação nacional. Nós vínhamos com todos esses problemas crônicos que eles não conseguiram enfrentar, ficaram sempre discutindo a superfície dos problemas, e agora agravada pela pandemia. Não tem um setor que seja fundamental sobre o outro. A saúde tem um desafio enorme pela frente. Nós temos aí um estoque de pessoas que não fizeram nada de prevenção e que vão entrar agora no sistema. Vai ter um aumento muito grande dos casos de diagnóstico de câncer em estágio avançado, coração. Nós temos uma indústria do turismo que está muito machucada, de hotelaria, de serviços, por conta
da suspensão das suas atividades. Enfim, nós temos é quase como se você pegasse e falasse, olha, tem que começar a escrever uma página nova na nossa história. Essa página nova não dá para escrever com esses velhos personagens que a gente já sabe do que vem deles. Ministro, tudo isso que o senhor disse aí é importante, é fundamental, mas todo esse processo passa pelo processo político. O senhor acredita que é possível construir o senhor não gosta da palavra terceira via, mas, digamos assim, dá para construir uma candidatura que possa resgatar esse atraso que o país vive? O país está sedento por isso, Silvestre. A classe política, às vezes as pessoas acham que ela segue o que a sociedade, ela é refém do eleitor. Hoje, quando você vê qualquer pesquisa, você pode procurar aí em Goiás, pode procurar em São Paulo, no Amazonas, em qualquer lugar do Brasil, você vai ver mais da metade do eleitorado falando assim, eu não queria ir em nenhum desses dois projetos aqui. Eu já sei o que é, ele já provou isso daí. Um ele identifica profundamente com corrupção e o outro ele identifica profundamente com confusão. Ele não quer, a não ser aqueles que são os irracionais, os passionais, que perdoam qualquer coisa que essas duas figuras façam. Eles podem fazer qualquer barbaridade que eles vão arrumar um argumento para dizer que eles os defendem. Esse núcleo de radicais dos dois lados, somados, eles chegam a 50% da população. Os outros 50% da população, metade dos eleitores, está falando, cadê a alternativa? A classe política ela é refém desse pedido da sociedade. O que eu tenho batido muito na tecla é que não pode haver uma candidatura irreversível. Não pode ser assim, eu sou candidato em qualquer cenário, porque você vai dividir esses 50% da sociedade que quer um outro caminho e vai acabar chegando no segundo turno com o pior dos pesadelos que o nosso país poderia ter, que é optar entre um desses dois polos de extremos. Eu não sei quem vence, mas o Brasil perde. Porque como eles se alimentam desse conflito, de jogar todas as questões para uma decisão, como se fosse um grande jogo de futebol, você torce para esse ou para aquele, é Palmeiras, é Corinthians, é uma coisa assim, é negro contra branco, é católico com evangélico, é índio com proprietário, tudo, um pega um lado, o outro pega o outro lado, e não entendem que nós somos uma liga social. Um dos grandes ativos, um dos grandes valores que nós temos é exatamente a busca pelo ponto de equilíbrio, que é uma característica nossa brasileira, de achar o ponto de equilíbrio. E os dois desequilibram a sociedade brasileira, tensionam, jogam militares contra civis, jogam o povo contra o Supremo contra o Legislativo. Os dois, eu acho muito, muito engraçado, são tão parecidos que os dois atacam a imprensa como se a imprensa fosse a vilã dos fatos, porque eles querem desqualificar qualquer tipo de veículo de imprensa para que eles não sofram críticas da imprensa. Um quer controlar a imprensa e o outro quer anular completamente, asfixiar completamente. Não vai construir um país assim. Você não vai construir um país em cima de ódio. Não tem jeito. Ponto. Ah, mas eu gosto de odiar o outro lado. Eu vou ter que ser presidente para todos. Tanto para o cara que é de extremo da direita, de extremo da esquerda, que eles são hoje o motor desses dois. Um presidente vai ter que acalmá-los, vai ter que falar, para de brigar. Vamos trabalhar. Trabalhar. Nós vamos ter uma nação para fazer que vai precisar do trabalho de todo mundo, jogar sério. Você fazendo uma política de segurança séria, você colhe frutos. O Goiás está colhendo frutos de uma política de segurança muito séria que está sendo feita aí no estado de Goiás. Isso é trabalho, não faz isso com maquiagem de números. As pessoas sentem. O brasileiro está precisando sentir um bom governo. Faz muito tempo que a gente não tem um bom governo dentro do país. E isso daí é o que vai estar na mesa do eleitor em 2022. É natural que essa melhor via ela tenha várias faces nesse momento,
É natural que essas várias faces, esses vários nomes, façam o debate, que é o que está sendo feito nesse momento, para poderem se unir em torno de ideias, em torno de projeto, em torno de Brasil. Não só Brasil voltado aqui para dentro, Brasil no mundo. Como é que nós vamos sentar nessas grandes mesas internacionais? O mundo agora, depois da pandemia, vai voltar o multilateralismo, quer dizer, nós vamos ter que negociar, nós vamos ter que negociar com a comunidade europeia, negociar com a comunidade asiática. Com qual face que nós vamos? Com aquele passado? Vai ter que chegar lá com uma sentença do STF e falar, olha, meu julgamento foi... Odebrecht não existiu, nada daquilo existiu, desculpa, foi só uma discussão interna do Brasil. É com esta cara que nós vamos sentar à mesa? Ou nós vamos sentar à mesa com essa cara atual, que só arruma confusão, só arruma briga? O Brasil é um pária internacional, a gente não recebeu um chefe de Estado aqui. Outro dia pagaram a passagem para vir um da África. Não é assim. Nós vamos ter que chegar lá com o que a gente tem de melhor, com o nosso melhor sorriso, com o nosso melhor amor à vida, com o nosso melhor desejo de melhora, com a nossa eterna capacidade de mediar conflitos. O Itamaraty é famoso por isso, boas negociações. Nós não temos que ser alinhado a nenhum país cegamente, muito menos a uma pessoa que represente o país. A política externa brasileira era Trump. Trump perdeu a eleição, nós ficamos sem política externa. É um erro primário em diplomacia. Isso tudo vai estar sobre a mesa. Se nós fizermos o desatino de cometer esse erro em nome do ódio, que hoje eles combinam esse jogo, eles fazem esse jogo combinado. Quando você vê os dois, Lula e Bolsonaro, falando contra uma candidatura una, é porque nós estamos no caminho certo. E agora cabe a esses partidos, a esses homens, ter a grandeza de não confundirem as suas qualidades individuais com as qualidades coletivas que tem que ter para a gente liderar o país, para a gente retomar. O Brasil perdeu a liderança na América do Sul. Nós perdemos para o Chile. O Chile hoje é o grande protagonista da política externa da América do Sul. O mundo fala com o Chile e não fala com o Brasil. O Chile é um país que é uma tripinha ali voltada para o Oceano Pacífico, e nós aqui. Ministro, a Edna tem uma pergunta para o senhor que eu acho que vai ao encontro que o senhor está dizendo aí. Doutor Henrique Mandetta, o senhor fala muito em convergência política, mas a maioria dos partidos ainda não mostraram disposição de somar forças. União Brasil pode galvanizar essa ideia? O maior acontecimento político desse ano é exatamente a fusão. Ele é uma grande ferramenta, ele é um grande barco, um grande timoneiro. De todos os partidos, o que eu pedi de compromisso foi: se você quer ser apoiado, você tem que afirmar que você está disposto a dar apoio. Isso já foi dito por todos, pelo Cidadania com Alessandro Vieira, pelo MDB, até mesmo pelo PSDB, pelo presidente Bruno Araújo, agora recentemente pelo Eduardo Leite e pelo Dória. Já foi verbalizado por mim várias vezes. O único que tem uma candidatura que alega ser irreversível é o Ciro. Ok, vai, toca a sua vida. Agora, desse campo que vai Moro, todos esses nomes que estão aqui, eu tenho certeza absoluta que nós teremos uma candidatura una. Teremos uma candidatura que vai representar essa linha de pensamento. E aí, se eu posso ajudar, sendo candidato a alguma coisa vamos lá. Se querem que eu seja candidato no meu estado, para ajudar no meu estado, vamos lá. Se não querem que eu vou entregar santinho aí na Praça de Goiânia. Que fazer isso, vamos ter que sair de casa, tirar o pé do chão. Agora, estou pronto para enfrentar uma campanha para a presidência da República? Estou preparado, estou pronto. Fui
secretário aqui no meu estado, fui deputado federal 2 vezes, fui eleito deputado para o Mercosul, fiquei 8 anos no parlamento, fui defender as teses brasileiras em saúde, fui presidente da Comissão de Seguridade Social, que engloba Previdência, Saúde e Família, que é a maior e mais densa comissão da Câmara. A presidência é quem fala pelo Legislativo. Fui fazer essa pauta na Europa, participei diretamente de todos os debates dos 8 anos. Em 2018, eu não quis me candidatar, eu não acreditava nos projetos que estavam no meu estado, nem nos nacionais, nada me motivava. Falei, deixa que venham novas pessoas, não vou participar. Fui chamado para ser ministro de Estado da Saúde, fui da maior pasta, o maior orçamento daquela esplanada. Em 1 ano e 2 meses, eu executei 100% do orçamento do SUS, eu visitei todos os estados da federação, conheço o Brasil, não tem nenhum estado que eu não tenha ido. Fiz uma gestão republicana. Para mim, se o governador era o Caiado ou era a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, que é do PT, tanto faz. Saúde não tem partido, ela é suprapartidária, nós estamos todos no mesmo barco. Né? E tive que enfrentar um início de pandemia com um presidente que jogava contra tudo que era bom senso. Entre esses valores de defender a vida ou ser sócio da morte para ficar num cargo, não tem o que discutir. A gente não negocia princípios, a gente não negocia valores. Eu fico claramente com a vida, fico com a ciência, fico com aquilo que eu aprendi. Eu sou menino caçula aqui de 5 filhos, sou católico, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, tenho filho, tenho neto, sou avô. Não faria jamais, em hipótese nenhuma, qualquer concessão do que não fosse sério, de que não tivesse consistência. Aí deixei o governo e posso, tenho mais de 35 anos, sou filiado a um partido político, sou brasileiro, não tenho nenhum problema com a justiça, posso e devo, tenho o dever de alertar, falar, instruir e dizer, dar o testemunho do Brasil que eu presenciei, que eu vi, de tantas diferenças, e tenho o dever também de apontar quais os caminhos que nessa visão de mundo que engloba uma grande parcela da população brasileira é o mundo que a gente quer participar. Então, ministro, pelo que o senhor expôs aí, o relato que o senhor fez de proposta, me parece, ou pelo menos de um modo geral, a mídia só mostra que o senhor e o Ciro Gomes são os dois, digamos assim, pré-candidatos que têm propostas para o país. O ex-presidente Lula da Silva não tem proposta. O atual presidente está disputando a reeleição, que vai disputar a reeleição, também não tem. Mas o cidadão comum está distante ainda dessas propostas que têm sido apresentadas. Como é que chega até o cidadão eleitor? O cidadão eleitor hoje ele tem uma conta para pagar, uma vida para levar, uma inflação para combater, um desemprego para conviver, os filhos com o olho esbugalhado olhando para ele, a fome batendo na porta. A última das preocupações dele é com o processo eleitoral. Essa eleição ela vai começar a se desenhar, ela vai começar a ganhar uma cara a partir do primeiro semestre desse próximo ano, a partir do mês de abril, de maio, de junho, aí esses nomes vão ficar mais peneirados. Nós vamos aumentar essa temperatura eleitoral ali pelo mês de junho, julho, agosto. Esse eleitor ele vai fazer o seu movimento. Eu acho que vai ser uma eleição onde você vai ter um movimento muito de brusco, muito assim. Essa eleição ela vai começar com esses dois polos aqui, e essa melhor via, como eu chamo, esse crescimento, essa obviedade, essa escolha, ela vai crescer igual grama, ela vai ocupar esses espaços, não igual floresta que cresce para cima. Isso vai fazer com que o mês de agosto, setembro, vai ser extremamente intenso, porque o eleitor também raciocina politicamente. Se ele é eleitor lá do Bolsonaro e ele tem ódio do Lula, quando ele vê que o Bolsonaro perde do Lula, mas que essa força emergente vence, vai ter muita migração de voto.
vai ter muito voto útil e vice-versa. Se ela vai para um segundo turno, claramente contra o Bolsonaro, esse eleitor do Lula também é a mesma coisa. Muita água ainda para passar, muita intensidade nessas chuvas e trovoadas que vem no meio do caminho. O que importa é saber aonde a gente está e nunca perder de vista para onde que a gente vai. Né? Andar em círculos, igual a gente está andando, andar um pouquinho, parar, mergulhar, sacrificar. Só de evasão escolar nessa epidemia agora, a gente calcula que 40% não vai voltar à escola. São crianças que vão viver mais 70, 80 anos convivendo com um semi-analfabetismo. Isso vai ser um preço muito caro para o país. Ou a gente faz um esforço monumental para retomar, para ganhar de volta o nosso país, nosso Brasil, que está perdido. Essa gente, eu acho interessante que eles se apropriam do Brasil como se o Brasil deles fosse o Brasil que tivesse que ser o seu, o meu. Eles querem abrir a boca da sociedade e enfiar as suas agendas, sejam elas lá as agendas do PT, com politização de escola, com imposição de costumes, seja desse outro aqui, com militarização, com ódio à democracia, com ódio ao STF. É como se a agenda deles tivesse que ser a sua, e se você discordar, você fosse inimigo de alguém, ou da pátria imaginária na cabeça deles. A pátria somos nós. A pátria é o que a gente faz com a sociedade, com a natureza, com o meio ambiente. São as oportunidades que ela dá para a gente viver nesse pedaço de terra maravilhoso chamado Brasil. Essa discussão, esse momento, na hora que você tiver isso muito claro e você tiver essa face em ambiente de campanha, isso vai crescer, isso vai ocupar o espaço. Tem um espaço no coração do brasileiro gritando desesperadamente que não dá. Só que a característica desse eleitor, ele não quer, ele mora num prédio, ele fala, rapaz, o vizinho do lado da minha casa aqui, ele é Bolsonaro louco. Ele põe aquele adesivo, morte ao Gilmar Mendes, no carro dele. Ele põe um adesivo, eu quero andar armado, a minha casa está cheia de arma. Esse eleitor, ele não quer confusão com esse vizinho. A arma dele, ele sabe que é o voto. O outro que está no outro prédio fala assim, rapaz, o cara do segundo andar é um cara petista, ele está lá pronto para fazer invasão de terra, para fazer baderna, para pichar, para arrebentar, para liberação de droga. Eu também não quero, porque isso também é perigoso. Mas a característica dele é ser observador, é ser silencioso. O grande contingente que vai decidir essa próxima eleição são as mulheres. Elas são maioria do eleitorado, elas estão submetidas a um jogo muito machista e muito violento, tanto que a violência doméstica só cresce dentro do Brasil, porque as políticas não conseguem traduzir isso em políticas de promoção do empoderamento feminino. É a mulher quem vai ser o elemento decisivo. Quando você olha nas pesquisas, a que mais fala que quer analisar, que não tem voto de impulso, a que é mais observadora é a mulher, e é dela que vai vir essa solução. E dos cabeças brancas, esse pessoal que guarda os valores. São eles que sofreram com essa pandemia a maior perda. Eles perderam amigos aos borbotões, eles perderam maridos, esposas, sobrinhos, filhos. São eles que são os mais machucados pela perda, pela morte que foi causada na sua geração, e deles vai vir também o apontamento de qual é o melhor caminho para esse país. Então vai ser uma eleição muito, muito interessante, muito inteligente, e eu sou um otimista, porque eu nunca vi o povo fazer movimentos que não levasse o país para pacificação. Às vezes ele dá respostas pontuais, como foi a eleição passada. Aquele escândalo de corrupção do PT, aquela crise política, o Moro mostrando todo dia, olha, voltou 1 bilhão para o Brasil, Marcelo Odebrecht está preso, aquele duto de esgoto dentro da televisão na casa da gente durante 4, 5 anos, ele fez um voto para falar, isso é um voto moral.
se eu votasse no PT, eu estava absolvendo aquela gente. Então, nasce o Bolsonaro. Agora vem outro voto moral agora. Não existe bandido de estimação. Não existe o cara que fala assim, não, o dele é só uma rachadinha. Eles têm lá 4 políticos e eles, cada um, tiram dinheiro lá de 60, 70 pessoas, eles pegam metade do dinheiro de cada um e fazem um fundo. Só compra imóvel com um saco de dinheiro na mão. Dinheiro vivo. Ex-mulher, confusão para tudo que é lado. Então, ele sabe. Outro dia eu fiz uma pesquisa aqui para saber... Eles sabem todas essas loucuras do Bolsonaro, que quando falaram das mortes, falou, eu não sou coveiro, e daí, é só uma gripezinha. A população sabe todinho esse enredo. Então, vem aí o povo brasileiro. Eu acho que não vem... A candidatura ela é refém do povo brasileiro. Doutor Henrique Mandetta, é muito triste ver as pessoas disputando ossos. A fome, não é, está se generalizando. É possível sonhar com dias melhores? Principalmente na parte alimentar, né? O Brasil hoje ele alimenta o mundo. Como que a gente pode alimentar o mundo e não alimentar o brasileiro? É inadmissível você ter o potencial agrícola que a gente tem e ter fome internamente por um governo que não fez uma coisa que é histórica. Você tem que ter os estoques reguladores. Você tem que comprar antecipado um pedaço da safra de feijão, você tem que comprar antecipado um pedaço da safra de arroz, para garantir um preço balizador para o mercado interno. Agora, se falar, não, é tudo para o mercado externo, o brasileiro vai ter que comer em dólar, porque o mercado externo paga em dólar. Aí o preço da carne vai lá para cima, do arroz vai lá para cima, do feijão vai lá para cima. Se a gente ganhasse em dólar e tivesse uma economia crescendo, ok, mas não, a gente ganha em real, e o real é a moeda que mais desvalorizou de todos os países emergentes. Nós somos o país mais tarde para voltar à economia, com o crescimento menor, por erro na condução da pandemia, principalmente o erro de não enfrentar a epidemia com ciência, cuja razão principal, vírus, a gente sempre lutou com vacina. Eles atrasaram quase 1 ano a compra de vacina. Então nós vamos pagar esse preço de ficar 1 ano na fila. Sorte que nós temos SUS, que ainda consegue vacinar com agilidade. Mas nós perdemos muito tempo. A gente já podia estar com essa crise sanitária resolvida desde o primeiro semestre do ano passado, fácil. Isso aqui que nós estamos vivendo hoje é fruto de uma decisão política errada. É a face do erro. Essa morte, cada morte de quem morre hoje, que pegou essa doença nos últimos 30 dias, pegou essa doença pela decisão do governo de falar, eu não vou comprar vacina, eu quero que você tome cloroquina. Esse é o grande erro que aconteceu na condição dessa pandemia. Nós vamos viver com essa história mais 1 ano, não tem espaço para impeachment. Agora, tem espaço para a gente saber que segurança alimentar num país como o Brasil é quase que você falar... será que nós vamos ter condições de plantar? Aqui não, é a maior mesa agrícola do mundo. A mesa do Parecis, essa que você está em cima dela, no Planalto Central do Brasil. Nós somos a maior mesa agrícola do planeta. Nós conseguimos fazer 3 safras no ano. Os gringos conseguem fazer no máximo 2, que eles ficam debaixo da neve. Nós temos um sistema que da porteira da fazenda para dentro, a iniciativa privada entrou, 1 grão de soja aí do Goiás tem mais tecnologia do que um aparelho celular de última geração. Acabou aquele negócio do o fazendeiro e ultrapassado, não. As soluções tecnológicas são inúmeras, a produtividade é enorme dentro do Brasil. Agora, o governo tem que pensar que no Brasil tem famílias em situação de fragilidade e que não conseguem se alimentar num país que é bilionário em alimento. E esse mesmo agro, que é orgulhoso, eu faço parte, eu sou produtor rural no meu estado,
é o mesmo agro que está começando a olhar e falando assim, rapaz, se eu não tiver um governo que esteja nessa agenda, que proteja essa Amazônia, que dê o ponto de equilíbrio, se eu não souber explicar lá fora que a gente já faz muita coisa boa, se eu não ganhar credibilidade, é o mesmo produto rural que pode ser taxado nessa guerra comercial sob esse argumento. Então tem uma parcela grande do agro olhando e falando, peraí, como é que está a minha imagem fora do Brasil? O agro hoje ele fica olhando a Bolsa de Chicago, o mercado da Rússia, o mercado da China, o mercado da Arábia Saudita, o mercado europeu. Acabou aquele cara que se preocupava quanto que está o preço no mercado da esquina. O governo tem que entrar nos seus estoques e garantir uma base alimentar. A agricultura familiar, que é a de pequeno porte, que é no entorno das cidades, os cinturões verdes, a produção de vegetais, de hortaliças, que são a base de uma grande cadeia alimentar brasileira, também nós estamos vendo esta base minguar. E nós estamos ficando com a produção de alta escala, que é hoje fundamental, é ela que paga o pouco de dinheiro que tem dentro do Brasil, entrando no Brasil, o agro, a indústria brasileira foi aniquilada, mas é o mesmo agro que está sob uma ameaça dessa posição externa, dessa política econômica internacional, diplomática externa. O Brasil cometeu tantos erros na política externa. Teve uma discussão no começo do governo que eles queriam mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém. O mundo árabe importa quase 18 bilhões de dólares. Israel importa 600 milhões. Quase que a gente perde o mercado árabe. Depois a gente quer hostilizar a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Baseado em quê? Eu não preciso ser amigo do chinês, nem inimigo. Eu preciso defender os interesses do povo brasileiro na mesa com o chinês. E estudar muito, e me preparar muito, porque os chineses se preparam muito e estudam muito para ir para a mesa de negociação. Eles sabem o que eles querem. E nós estamos reativos. Então, nessa linha alimentar, vai ter que ter o programa de segurança alimentar que trabalhe com políticas internas, não só política externa de exportação, mas mercado brasileiro. É inadmissível você olhar nos nossos estados agrícolas, é muito bom você ver uma cidade como Rio Verde, no Goiás, Jataí, Dourados, Chapadão do Sul, você entra na cidade, todo mundo de caminhonete nova, as casas muito boas, porque o agro conseguiu, com essa dolarização, plantar soja e colher carne. Agora, você olha no entorno dessas cidades e você vê uma turma muito grande com o estômago vazio, na mesma cidade, convivendo na mesma cidade. Essa conta social, ela é perversa. Ela vai cobrar um preço muito alto ali na frente. Ernesto, nós estamos aí com o nosso tempo se esgotando, mas voltando à política, recentemente a fusão do PSL com o DEM gerou várias especulações. É sabido que o senhor, dentro do DEM, é o candidato, ou pelo menos foi o candidato, ou está sendo o candidato que empunhou a bandeira de centro-direita para mudar o status quo que existe hoje na presidência da República. Mas entrou personagens novos, o Eduardo Leite, Ciro Gomes, o João Dória, enfim. E, mais recentemente, com a fusão, a especulação de que o governador Ronaldo Caiado também é um dos nomes que pode vir a disputar a presidência da República. Como é que o senhor vê isso aí dentro do partido? Rapaz, feliz o partido que tem um Ronaldo Caiado como um nome possível. Eu faço campanha para ele a pé. A pé, eu saio daqui a pé, vou andar a pé nesse Brasil inteiro. A gente precisa, gente. Agora, ele tem um compromisso muito grande com o estado de Goiás. Eu, quando encontro o Caiado, de cada 10 palavras que ele fala, 12 é Goiás. 12 é trabalho. Ele virou um homem obsessivo pelo estado de Goiás. Ele é assim, é uma característica do Caiado ser assim. Eu, na vida política minha, eu fiz pouquíssimos amigos. Um dos poucos que eu considero amigos, conheço vários amigos, um dos poucos é o Caiado. Eu sei o sentimento de brasilidade que ele tem.
Eu sei o tanto que ele é perseverante e coerente com a sua linha de pensamento. Aliás, eu entrei nesse partido porque eu admirava muito o Caiado e me filiei nesse partido. Mas tem outros nomes. Tem o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que está lá, e a gente não sabe se ele vai se manifestar ou não vai. Tem esses nomes que você falou, que são do PSDB, que estão fazendo sua discussão. Tem o Alessandro Vieira, tem a Simone Tebet, tem essa prévia do PSDB que vai sair com um nome, ou é o Eduardo Leite, ou é o próprio Dória. Tem o Moro, que é uma figura icônica da luta contra a corrupção. Tem o Amoedo, que saiu candidato. Tem um número grande de nomes. É natural, que bom que eles existam. Que ótimo que eles sejam razão de ser desse debate. O Brasil precisa muito de todos eles. Agora, cada um tem que dar aquilo que o seu coração manda, que a sua consciência exige e que a sua alma possa se entregar para fazer o trabalho de reunificação do país e colocar rota permanente de crescimento. Seja lá quem for, ele tem que ter brilho nos olhos, pressa para fazer e calma para não machucar ainda mais. Tem que ser temente a Deus, tem que ter fé, tem que saber que uma família é o núcleo central de uma sociedade e é através da força de cada família que nós vamos sair. É entender que tem um pai de família desesperado, é entender que tem um jovem perdido dentro do Brasil procurando oportunidade. Quem enxergar, quem ver, quem apalpar, quem pegar na mão desse povo e mostrar que essas relações políticas desses dois são tóxicas, venenosas, são ervas daninhas que nós vamos mandar para trás, é desse povo que eu tenho a esperança que vai exigir essa candidatura. Eu sou disposto a apoiar qualquer um deles, desde que as ideias, o projeto, a decisão pela educação, o reforço do SUS, colocar o SUS na agenda nacional, voltar a ter uma política de esporte para a juventude, um país que faz uma Olimpíada e a chance de um menino aí de Goiás disputar uma Olimpíada é quase zero, porque não tem política de esporte de base dentro do Brasil. Reforçar, retomar a produção cultural brasileira, perseguida por motivos políticos pífios. Deixa a arte se manifestar do jeito que ela achar que deve. Ela é a nossa cara. Quem é bom cresce, quem não é bom não vai. Nós precisamos de um sistema nacional de logística que precisa fazer com que esse país saia da inércia e atraia esses capitais mundiais. Tem que encostar a barriga no balcão no mundo e negociar com eles e falar: vem para cá. Aqui é a terra de oportunidade. A China é um estado totalitário. A Europa está lá num grande museu, vivendo do passado. Os Estados Unidos é um shopping de consumo. Fazer o eixo sul-sul, fazer a organização dos países que consomem, países africanos, países da América do Sul, ser um centro de tecnologia, diminuir a dependência tecnológica. Por que a gente está assim? Esse diagnóstico já está feito e refeito inúmeras e inúmeras vezes. O que falta é sentar e fazer. É sentar, atravessar a rua. O presidente da República tem que ir naquela Câmara dos Deputados uma vez por mês, pedir a palavra. Pegar aquele microfone e chamar aqueles deputados e falar: olha, a situação do país é essa, por isso eu preciso que vocês estejam do lado do Brasil. Abre as câmaras de televisão, fala o que você quer, trabalha, acorda cedo e dorme tarde. Tenha a capacidade de trabalho de um Caiado, tenha a capacidade de diálogo com esses líderes mundiais e exija respeito ao Brasil, mas exija ao mesmo lado apoio ao Brasil. O Brasil é a alma do novo mundo. O Brasil é a vanguarda. A globalização começou aqui, na grande mistura de índios, negros e brancos, que é a forja da nossa sociedade. Os nomes vão ser escravos desta pauta. Seja ele o nome do Caiado, do prévio do PSDB, o meu. Se não for um projeto nosso de Brasil, se não for de todo mundo, ele não vai ser de ninguém. Não adianta o cara achar que ele está rico
Ele vai ter que construir uma casa, botar um muro muito alto, botar cerca elétrica, contratar um guarda e botar 2 cachorros para se proteger da infelicidade do vizinho. Não dá para ser dessa maneira. Ela vai ter que ser com um crescimento justo, ela vai ter que ser com a formação de uma classe média, emergência calcada na educação e muito maduro para ser feito. E o povo brasileiro é muito maduro. Na hora do debate ele vai saber muito bem apoiar e mostrar o caminho. Que entrevista interessante. Doutor Henrique, chegamos ao final da nossa conversa e muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje News. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você, é sempre um prazer falar com o Silvestre e é sempre apaixonante falar no Centro-Oeste e falar para o meu estado de Goiás. Um abraço a todos os goianos, todos os brasilienses. Vamos lá, gente, vamos ter fé, vamos rezar e vamos trabalhar, que trabalhar é nossa sina. Muito obrigado, ministro, e até uma próxima oportunidade. O senhor pode ter certeza que o senhor sempre será demandado a falar sobre o Brasil. Abraço. Obrigada a você.